Fala amigos e amigas que acompanham o canal Papo de Goleiro. Hoje viemos a Jundiaí para bater um papo com o Marcão, o grande goleiro Marcão. E aí, Fê, tudo bem? Obrigadão, viu Marcão, por aceitar aí o convite. Prazer é meu, obrigado por ter vindo. A gente bater esse papo, aliás, sou fã do canal, né? Boa, obrigado, show de bola. Eric, Mais uma, Fê. mais uma. Bem-vinda, Marcão. Valeu, Eric. Vamos falar de sertanejo hoje? Sertanejo, por que E foi sertanejo, os dois veio de rasgada. E no interior, né? No interior? No interior rola, acho que fica bom, hein? Não sei se eu vou cantar muito, acho que o Eric é Ah, o Eric é cantor. a primeira voz. O coração sertanejo é que é o meu lugar. Marcão, você teve uma passagem pelo São Paulo, depois jogou em outros clubes. O São Paulo pegou aquela fase maravilhosa com o Tele Santana, com o Mestre Zé e tudo mais. Como que você fez, na verdade, para se adaptar depois que você parou de jogar e para começar o showball, que é uma modalidade um pouco diferente do campo, né? É bem diferente. O showball acho que chegou aqui pra gente no Brasil de uma forma mais competitiva, oficial, acho que se não me engano foi 2007. Mas meio naquela história do showball, né? Ninguém conhecia muito as regras, então fomos para dar espetáculo. Foi até legal, no começo foi bem legal. Alguns times mais competitivos, uma galera mais antiga para jogar. Jogo muito dinâmico, apesar de ter ex-atletas, exige muito, né? Da questão física, dinâmica de jogo e pro goleiro muito mais, né? O goleiro só toma paulada, como sempre, né? Paulada e muda um pouco da técnica, do que você vai fazer, porque não tem o terminou o jogo a hora que você dá o tapa e a bola vai pra fora, né? Ela não sai. Continua, né? E tem Então- atacante que sacaneia, né? Chuta lá na lateral pra pegar a tabelinha e fazer o gol, né? Então, aí, com o passar do tempo, todo mundo foi conhecendo, se adaptando e criando. O brasileiro cria, né? Cria, muito. Então, os jogadores criaram muitas jogadas. E você já tinha o Djalminha, por exemplo, que é habilidade espetacular, né? É uma adaptação complicada pra gente que acostumou no campo, né? Eu costumo dizer que aquele que jogou mais salão, talvez tenha uma técnica um pouco mais fácil, apesar da bola maior, enfim, a parede também, mas ele se adapta de uma forma pelo espaço. A gente sofreu um pouquinho no começo. Marcão, você teve algum treinamento específico pro showball ou pôs a luva e vamos lá? Vamos ver o que dá. Não, no primeiro ano a gente não fez nada, né? Específico, não. Você, como ex-atleta, você vai mantendo a forma de um jeito ou de outro, nunca naquela intensidade, né? Da época de atleta, mas sempre batendo a sua bolinha, enfim, fazendo alguma coisa em academia. Depois que a gente passou pela primeira experiência, a segunda experiência, você começa a notar a importância de você fazer algo um pouco diferente, adaptado ao esporte. Eu vinha para uma quadra de society, às vezes bater um pouquinho mais de bola, ficar com um amigo um pouquinho mais lá para criar situações. É engraçado que no prédio onde eu moro, eu tenho uma área embaixo que é um gramado e tem as paredes ali. Então eu pedia, às vezes para meus filhos, aqui, filho maior, chuta lá para voltar, ter um pouquinho mais de velocidade de reação. Mas lá tudo é surpreendente, cara. E lá virou muito competitivo. A gente São Paulo sofreu um pouco no começo por isso. Você ia encarar como um espetáculo e tava todo mundo encarando como uma competição. A gente sofreu no começo, a gente não conseguia muita coisa não em resultado. Depois foi crescendo. Eu até já esperava que o showball estivesse num patamar diferente hoje, já como um esporte de uma modalidade de competição pegando muito forte pelo Brasil, enfim, criando situações maiores. Eu não sei por que isso ainda não aconteceu, ao ponto de ficar aí 2, 3 anos sem nenhuma competição. A técnica do goleiro, você vê muita diferença daquilo que você treinava no campo para hoje, o que você faz no showball? Até de plantar bananeira. Conta essa história. Vou falar do showball primeiro. Não, eu acho que muda um pouco da técnica. A gente, ao longo do tempo, vai descobrir, né? Tava até conversando com o Sérgio do Palmeiras um pouquinho antes do jogo lá no hotel, enfim. A gente falando de tentar ficar o máximo em pé em algumas situações, né? Porque o goleiro do campo, apesar de alguns hoje usarem algumas técnicas um pouco diferentes de enfrentar atacante hoje, nossa época era deitado, né? Você dividia a bola no teu umbigo e colocava o corpo pro chão, usava a perna, enfim. O gol é muito alto e ele é largo pelo tamanho da quadra e o espaço. Proporcionalmente, Então, Ele é o tamanho do futset? ele é maior em Maior altura. A altura dele é alta. E tem uma bendita de uma placa pra cima dele ainda.
pegou lá, ela volta. Ela volta. Então você não mata o jogo. Algumas técnicas de como espalmar essa bola, tentar tirar das placas de fundo, né? Que nem sempre você consegue. Eu estava tentando, ou estou tentando usar essa técnica, me adaptar a isso. Ajoelhar um pouco mais, ou usar as pernas um pouco mais em pé do que deitando. A tomada de decisão para esse tipo de defesa do espacate tem que ser muito rápida. Porque também se o cara resolve cortar e você tá, Exato. né, você toma um gol. Porque antes na saída que você falou que usava antigamente no campo, você saía aqui no cara. Se o cara te cortasse, você fazia o giro e você tinha uma tentativa ali pro outro lado. Lá você não consegue ter esse tempo. Até porque o cara usa a tabela, ele... Então, eu acho que é um misto aí do que você pode fazer de campo. Eu acho que os goleiros de campo têm algumas facilidades. Nas bolas altas, por exemplo, no showball, eu acho que a gente ganha um pouco com isso, tem um pouco mais de amplitude. Mas no chão, que é onde acontece muita coisa, a gente está se adaptando. Eu estou tentando me adaptar dessa forma. Usei algumas coisinhas nesse último aí que eu acho que valeram a pena. O que você levaria do showball pro campo, se você fosse um treinador de goleiros de um time de campo hoje? Eu acho que essa velocidade de reação te obriga a ter a tiro curto a velocidade de reação, seja para fazer uma defesa normal ou de usar o teu corpo. Então a gente vai vendo esse tipo de situação e vê que, colocando em semelhança ao showball, o showball ajuda nessa velocidade de reação, de enfrentamento. É bem legal, mas para esses garotos aí, a gente já tá ficando meio cansado. E uma coisa que eu acho que perde muito, acho que a capacidade do goleiro de não tomar decisão, pensar o próximo passo, né? Porque a bola saiu, você pega, puta, o que eu vou fazer agora? Não tem. Não, você onde tá? Ao contrário, né? É verdade. A bola bateu onde tá indo. É aí que eu te falo, aí o cara tem que estar preparado para ter uma reação rápida do chão. É meio louco, você não raciocina muito não, tem hora que você não raciocina. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. O tricolor. Do São Paulo, você, como eu falei no começo da entrevista, você passou pelaquela fase maravilhosa com o Tele Santana, né? O que você tem de aprendizado nesse time, nesse elenco aí que era tão vencedor? Ai, cara, a gente traz tanta coisa até hoje. Eu trago pra minha vida, né? De convivência, de pessoas, de postura, de amizade, de disciplina. Eu falo que esse grupo se forma de 100 em 100 anos num clube de futebol. Com certeza. É raro. Verdade. Né? Agora, o prazer de ter trabalhado, por exemplo, com o Valdir Joaquim de Moraes. Eu falo que ele é meu pai, meu mestre. Arrepia, ó. Eu também. O Valdir foi para nós assim o grande pai, o grande mestre. Ele me ajudou a me formar como goleiro, eu não tenho dúvida. Apesar de eu já estar na equipe principal de São Paulo, eu ainda tinha muita deficiência em muita coisa que eu não imaginava que tivesse. Eu agradeço muito o que eu pude conquistar na minha carreira como goleiro ao Valdir Joaquim de Moraes, porque foi quem teve paciência, foi o paizão para dar o conselho na hora certa, foi quem te passou realmente a técnica. Eu acho que quem trabalhou com ele fala isso. Há quem diga que existem os goleiros antes de Valdir Joaquim de Moraes e depois dele, né? Pois e ele foi o precursor, né, do treinamento de goleiro no Brasil. Ele e o professor Carlesso lá do Rio de Janeiro. Exato, os dois. E Zete, como que foi sua convivência com o Zete? Esse cara é chato pra caramba, pelo amor de Deus. Cara, o Zete, assim como com o Valdir, eu tive uma referência de goleiro na prática, né? O Valdir foi o mestre, o treinador, e ele o goleiro referência. O Zete como pessoa, a gente não... ele é 120%, não, né? Ele é fora de série. A gente tem uma amizade, uma irmandade até hoje, assim, tamanho... essa sintonia. Fomos jogar junto depois na União Barbarense ainda, no final da carreira. Que bacana. E como goleiro, eu tenho uma opinião, e isso eu falo para todos em alta voz. Para mim foi o melhor goleiro tecnicamente que eu vi jogar. Concordo. Embaixo das traves, eu não vi ninguém com a técnica dele, com o controle dele.
Ele crescia nos jogos decisivos, que era um negócio maluco. Você vê o Zete, parece que transformava um gigante nos jogos que você precisava. Tranquilo. Nos erros, não perdia a cabeça em momento nenhum. Ele foi uma referência para mim, como profissional, foi uma referência absurda. E você consegue absorver isso treinando com ele? Eu tentei pelo menos, né? Eu aprendi muito com o Zete, aprendi de verdade, assim. Você acha que teve muita mudança? Sim, a posição de goleiro evolui a cada dia, mas você vê muita diferença dos goleiros que passaram na década de 90 para os goleiros atuais hoje aqui no Brasil? Falo de Brasil, tá? Tudo está evoluindo, né? Os métodos de treinamento, o sistema de jogo mudou. Hoje o goleiro ele está inserido no sistema de jogo de uma forma diferente. Exatamente. O Brasil está demorando para fazer isso ainda. Mas eu acho que já evoluiu. Talvez não como a Europa, mas evoluiu bastante. Eu acho que isso faz o goleiro se diferenciar da década de 90. Eu vejo algumas coisas, tecnicamente falando, que eu prefiro os goleiros da década de 90. Sim. Eu vou dar um exemplo de um detalhe. Os goleiros hoje espalmam e socam muito. Falo muito isso, Marcão. Eu falo muito isso. Então nós vamos na mesma linha, porque é o que eu observo. A gente treinava muito a segurança. Uma bola cruzada na área, eu sempre procurei treinar muito isso, que eu achava na minha cabeça que poderia ser um diferencial na minha carreira. Sair do gol, bola cruzada. Tanto que falava quando eu era garoto que goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Sabe sair do gol. Então eu treinava muito isso. E dificilmente eu dava um soco. Né? Eu vi isso no Zete também, vi em outros goleiros. E a segurança, a gente brincava, pode espalmar, né? Se cobrava isso. Hoje eu vejo algumas coisas, parece que orientado a espalma, soca. Bolas que estão na tua segurança. Então, eu acho que tem a orientação e também teve muito negócio, a bola que ela dá uma curva com ângulo tal. Mudou a tecnologia. Mas bola boa tá hoje. Bola naquela época. Bola boa tá hoje. A gente pegou bola é? terrível. Era mais difícil, eu acho. Agora, evoluiu em muitas outras coisas. Acho que nessa saída mesmo, a presença do goleiro no sistema de jogo com os pés melhorou muito. Hoje você não dá mais balão, né? É difícil, né? A gente era mais exigido a isso. Hoje joga, né? Eu acho mais legal, mais gostoso o goleiro participar do jogo. Claro, o goleiro precisa fazer isso, né? Até porque você deixa o jogo mais dinâmico e assim, eu sou a favor do time que joga por posse de bola. Eu escutei muito o Rogério Ceni ser criticado por tentar instaurar isso no São Paulo, um time que jogava por posse de bola. É muita posse de bola e não tem objetividade. Eu acho o contrário, quanto mais posse de bola você tem, mais chance de fazer o gol você tem, né? O Fernando Diniz com o Audax. É a maior prova disso. E não tem muito mercado para ele, porque o brasileiro tem uma cabeça muito fechada ainda para isso. Vai evoluir. Eu acho que vai ter um misto disso tudo. Talvez a gente não seja como a Europa, porque somos um país sul-americano, temos características para jogar como tal, que a gente deixou se perder. Acho que a hora que a gente copiou demais a Europa, a gente perdeu a nossa força. Né? Agora, com a qualidade que a gente tem para jogar, se a gente souber adaptar esse sistema de jogo, com posse de bola, com uma objetividade legal, eu acho que o Brasil fica mais forte do que qualquer outro país aí no mundo. Marcão, conta uma história engraçada do futebol. Fiquei sabendo que você teve que plantar bananeira. Como é que foi isso aí, cara? O futebol gera histórias legais para todo mundo, né? E dentro delas você viveu muita coisa, treinadores diferentes, tipos de treinamentos diferentes, uns que se adaptavam, outros não. Um certo momento da história aí, eu peguei treinador que queria mandar plantar bananeira, que era um método de treinamento para você manter um equilíbrio muscular. E, rapaz, teve goleiro que quis. Eu não entrei não, né? O cara foi quase torcer o pescoço. Não entro nessa não. Mas eu já vi, a gente passou por muita coisa, principalmente... O Zetão, ele plantou bananeira? Pô, agora você tá entregando, hein? Não, o Zetão não quis plantar bananeira, né? Até porque o ombro dele não ia ajudar muito nesse dia. Hoje, os treinadores de goleiro, graças a Deus, estão cada vez mais se capacitando. E isso é legal, tá se criando metodologia, a informação tá aí, a internet tá trazendo muita informação. Por exemplo, o canal de vocês está trazendo muita informação bacana sobre treinamento, técnica. Vou te botar numa situação complicada agora. Mais uma? Mais uma, tá? Se você fosse hoje o treinador da seleção brasileira, quais seriam os seus 3 goleiros? Zete, Tafarel... dá pra ver, Gilmar dos Santos. Dos 3 que estão, eu não levaria o Cássio,
que vai muito bem no Corinthians, mas eu não acho que ele está no nível dos outros goleiros de seleção. Eu teria já dado uma chance para o Vanderlei, por exemplo. Ah, que legal. Que eu acho Até que há alguns nisso anos. estamos alinhados, é uma coisa que eu venho falando também. Que há alguns anos ele vem se destacando no gol do Santos. Eu gosto muito do Vanderlei. E repito, não é nada contra o Cássio, não. Sim. Mas eu acho que o Cássio é goleiro pro Corinthians. Na seleção, eu não vejo o Cássio um tamanho de um Zete, de um Tafarel, enfim. Os outros eu vejo bem. Acho que a gente pode aproveitar bem. Te agradeço por receber a gente aqui. Muito obrigado aqui em Jundiaí. E foi muito bacana. Espero que a gente volte a se falar. Vamos falar bastante. Eu que agradeço, é um privilégio estar falando com vocês. Obrigado. Pelo convite, né? E pela lembrança. Há algum tempo lá atrás a gente tinha até Sim. batido o papo, acabou não dando certo pra gente gravar. Estou muito feliz até de vocês terem vindo. Encararam chuva para chegar aqui. E Foi por um bom motivo. é uma delícia. Falar daquilo que a gente gosta é sempre uma delícia. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, acessem as nossas redes sociais, fiquem ligados nos nossos sorteios, aí vem sorteio de Deep 6 aí de novo da Poker, né, Érico? É isso aí. Logo. É isso aí, galera. Então não perca, semana que vem tem mais Papo de Goleiro. Um grande abraço. Já inscreva-se aqui, ó. Ué, aqui.